Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia rapidão do Helg, fundo de logística da REC, que a gente já tá ligado, né, na situação dele, já falamos bastante sobre isso. Ele se enrolou bastante com dívida e teve que reter rendimentos. Primeiro, um dos mais importantes do vídeo, que é a grande novidade. Ele chamou outra assembleia para reter aí, né, os rendimentos nesse segundo semestre. Por que ele fez isso? Né? Ele já tinha feito essa assembleia no semestre passado, por que ele fez de novo? Regra da CVM, né? Ele até coloca que como né, o fundo tem esse dispositivo que ele pode deixar de deixar de distribuir os 95 por conta de passivo, etc., o fundo teve que chamar uma nova assembleia para aprovar o segundo semestre, porque ele aprovou o primeiro, agora está aprovando para o segundo. Nada mais, não tem nada de diferente em relação à outra, basicamente por conta disso, viu, galera? Então vocês podem votar até o dia 25, o vídeo está saindo no dia 22, então vocês têm um tempo aí, beleza? Mas é basicamente isso. E, cara, assim, na minha opinião, né, eu não oriento o voto aqui de ninguém, mas ele reter rendimentos, ele vai resolver apenas esta alavancagem aqui de baixo, ó, conforme eu já falei com vocês, né? Essa CDI mais 3, que é bem cara, né? Essa aqui ele consegue, com o que ele está retendo de rendimento, ele vai pagar ela até o final do ano. Beleza, ele resolve esse problema. Agora, essa primeira aqui, que é o grande problema, a grande naba voadora que tá vindo, a velocidade da luz em direção ao orifício dos cotistas, essa aqui não reter rendimento, não vai pagar. E é até um ponto, né, galera, que é bem interessante de ver sobre o fundos alavancados no geral. Você tem duas formas de alavancar. Eu vou até usar esse de tema no vídeo, porque, galera, como ele não tá pagando, não tá alugando nada para ninguém, não tem muito o que falar, né? É basicamente só a gente comentar sobre essa assembleia, que tem que votar novamente, mas é a mesma coisa do primeiro semestre. Mas, basicamente, um ponto legal dessa situação do Helg é pra gente entender formas de se alavancar o fundo. Temos duas formas, basicamente, de se alavancar um fundo imobiliário. A primeira, que é o que aqui a gente tem as duas formas, mas a primeira que o Helg realizou, que é você comprar um ativo parcelado. Então, deixa eu pegar aqui só mostrar, eu quero pegar uma página em branco aqui, só para eu usar. Você vai lá, você vai comprar o ativo, né? Você vai comprar um galpãozinho aqui logístico, né? Meu galpão bonitão aqui, né? Vai ter as docas aqui e tal, aquela coisa. Você vai comprar o galpão e esse galpão ele te custa aí 100 milhões de reais. 100 milhões. Né? Só que você não tem 100 milhões a pagar. Então como é que você, né, pagar de primeira? Você tem aí 50. E aí o que você faz? Só que você ainda quer preservar seu caixa. O que você faz? Você divide esse galpão em várias parcelas, né? Vou colocar aqui em 4 parcelas. Então tem a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3 e a parcela 4 aqui em número romano, que fica mais fácil de fazer. Então a gente vê aí as 4 parcelas que o fundo tem a pagar. Então é um galpão de 100 milhões, você tem 50, cada parcela é de 25 milhões. Então você vai lá, no momento da compra você paga a primeira. E como é que funciona esse tipo de compra? Tem algumas maneiras que impactam nesse tipo de compra. A primeira, que é conforme você paga a parcela, você vai recebendo um aluguel proporcional. Então, primeira parcela, 25%, você pagou, você recebe 25% do resultado do galpão. E por aí vai. Pagou a segunda, você recebe mais 25%, depois mais 25%, depois mais 25%, até receber 100%. Porém, tem uma outra maneira de fazer isso, que é uma maneira até que o gestor consegue inflar resultados, que é quando você, mesmo pagando apenas por 25% do galpão, você já recebe 100% da receita. Aí é bem interessante, porque interessante o que está de rendimento, porque você tem um galpão de 100 milhões de reais, né, que te rende, vou botar aí um valor fácil para a gente calcular, que ele te rende 10 milhões de reais por ano. E aí você dá 25 milhões e tem acesso aos mesmos 10 milhões de reais por ano. E isso, cara, falando em questão de cap rate, fica maravilhoso, né? Você tem um cap rate altíssimo, né? Você tem um cap rate aqui de
de 10%, vai dar um cap rate gigantesco fazendo esse tipo de movimentação. Alguns fundos fazem isso, né? O DePro fez algo parecido, e aí infla o resultado pra caramba, e aí você fala, nossa, esse fundo aqui é maravilhoso. Só que o que acontece? Conforme ele for pagando isso, e geralmente quando o fundo faz dessa maneira, é quando ele só tem os 25%, ele não tem nem mais que isso. E aí infla o resultado pra caramba, o fundo fica pagando bem, e aí a gestão tem que ir chamando a emissão para ir pagando essas outras tranches, e conforme ele vai pagando a emissão, a renda vai caindo, e boa. Nesse primeiro método, né, quando você compra 25 e paga 25, e conforme você vai fazendo emissão, a coisa é proporcional. Você precisa pagar mais 25, você cresce seu fundo, paga e aumenta o resultado e fica elas por elas, entendeu? Então, esse é o primeiro tipo. E qual que é o grande problema desse método que o Helg utilizou e alguns outros fundos utilizam também? Quando você parcela essa compra, geralmente não é uma parcela tipo uma parcela esse mês, uma parcela no próximo, não. É uma parcela esse mês agora, vamos botar aqui em 2023, né, no meio do ano agora, aí uma no final do ano, uma no meio do ano que vem e uma no final do ano que vem. Final do ano que vem. E aí acontece, você tem que fazer emissões, né, aqui, aqui e aqui. O que acontece se você não conseguir fazer as emissões? A situação fica fedorenta. É o que está acontecendo com o Helg. O Helg, ele fez esse parcelamento, tá aqui na última parcela, que é do final do ano agora, né? Vou mostrar aqui para vocês, peraí. Deixa eu fechar aqui. Essa última parcela aqui, ó, que ele tem que pagar pro final do ano. E não tem dinheiro. Não tem como emitir, a cota não tá muito lá embaixo e tal, e aí a situação fica bem delicada. Então a gente consegue ver aí o que acontece. Então esse é o primeiro método, que é o que eu não gosto, porque cria uma necessidade de emissão no fundo recorrente. E aí o fundo tem que emitir. Se não emite, ele fica nessa situação que o Helg se encontra hoje, que é aquela coisa, tem uma parcela de 60 milhões a pagar, o mercado não te deixa emitir, e aí você vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar, né? Esse é o primeiro método, que é o que eu não gosto. O segundo método, que é o que eu gosto, acho mais interessante, que é quando você vai comprar o galpão lá atrás, né? Então, deixa eu fazer aqui o galpão novamente. E aí você compra 100% do galpão, dando ou uma parte em dinheiro ou não, uma parte em cash ou não, e a outra parte você faz um CRI desse ativo. E a grande questão do CRI, galera, quando você faz o CRI, que eu acho melhor, porque o CRI ele tem um fluxo de amortização. Geralmente o fluxo de amortização do CRI, vocês já viram em alguns relatórios, é aquela coisa, tem as barrinhas aqui. Ó. Vou fazer uma linha que fica mais fácil de desenhar uma barra. Tem uma linha. E essa linha ela vai crescendo com o tempo, né? Você já viu o relatório de XPML e tal. Cada linha dessa é a necessidade de caixa que o fundo tem para emitir conforme os anos vão passando. Então, fica uma coisa mais linear, fica um pouco mais tranquilo. O fundo não tem aquela necessidade gigante de tem que captar aí milhões de reais de uma vez. Ele pode muito bem aproveitar e, imagina no caso do Helg, né? No caso do Helg, nesse caso hipotético do fundo que tinha 50 milhões para comprar, usou 25. Ele pode muito bem pegar esses 25 que ficou sobrando e esse 25 bancar o fluxo de amortização nos próximos 3 anos. E aí o fundo, porventura, em algum momento, ele emite e paga o restante, né? Então, assim, e acontece, ele emite e paga o restante, sendo que esse dinheiro que ele emitiu, ele pegou na emissão, se ele pegar esse dinheiro e deixar no caixa, esse dinheiro ainda tá rendendo. E aí ele vai utilizando. Então, assim, eu não gosto de quando o fundo alavanca uma compra utilizando essa questão de parcelamento com necessidade de pagamento futuro, a não ser que o fundo tenha dinheiro provisionado. Aí tudo bem, porque aí você tá lá, você tem um ativo, seu caixa tá preservado, se porventura aparecer uma nova oportunidade, você pode usar seu caixa e tal, assim, você fica um pouco mais livre. Dessa forma que, né, utilizando o CRI, é mais seguro ainda, você preserva muito mais o caixa e evita que você entre numa situação igual do Helg. De toda maneira, galera, a situação continua delicada, ele continua precisando fazer alguma coisa em relação a essa parcela. Eu não sei se ele vai conseguir renegociar lá com o Santander, que ele comprou esse ativo, né? O que ele vai fazer, como vai ser feito, mas a gente tem que ficar acompanhando aí essas questões que envolvem esse fundo, né? A situação dele não tá fácil, tá com a vacância elevada de 22%. Se não tivesse com vacância, né, ia ser aí mais resultado para ele conseguir reter, para conseguir pagar a alavancagem mais rápido ainda. E aqui, ó, se a gente ver o portfólio do fundo,
como eu já venho falando com vocês, ele tem uma dívida de 60 milhões de reais que você paga. Qual é o ativo que ele tem que é acima de 60 milhões de valor? Só o Camaçari. Ele tá dependendo de uma composição de venda ainda, né? Ele vai ter que vender ou o Cotia e o Queimados, ou o Cotia e o Contagem, ou o Queimados, Contagem e o Extrema. Então, assim, mesmo ele vendendo ativos, ele vai se tornar um fundo de... Hoje ele tem 6 ativos, ele vai se tornar um fundo de uns 3 ativos no melhor cenário. Vai piorar bem, né, a diversificação. Então, assim, galera, não é fácil, né? Não é fácil, né? É aquela coisa, você tem esse galpão extremo aqui, como é que você vai vender um galpão com 52% de ocupação? Um galpão com 75% de ocupação? Fica difícil, né? Fica difícil. Então, a gente vai acompanhando, né? Eu gosto de trazer para vocês esse tipo de situação aqui no canal, para vocês se ligarem com a alavancagem, saberem identificar, porque fundos como ele, como o Helg, como tantos outros que estão sofrendo com BLMG, são fundos bons da gente fazer o estudo de caso para a gente saber, porque a hora que o fundo da nossa carteira começar a ir nessa direção, você já fala, opa, meu amigão, aqui não, tchau, meta o pé antes de cagada. Então fica de olho aí, beleza? Mas a situação é essa, vamos torcer para eles conseguirem resolver isso da melhor maneira. Às vezes vale a pena, sei lá, né, incorpora o Helg a outro fundo, sei lá, né? Aquela coisa, o cotista já se ferrou nessa história, às vezes tem algum outro fundo aí querendo, tá com caixa, incorpora, vai lá, paga essa parcela e resolve o problema. Mas aí, para isso acontecer, o patrimonial desse fundo é 120. Era 100 reais, subiu para 120. Vai vir numa relação de troca extremamente desfavorável pro cotista do Helg. Vai vir, tipo assim, considerar a cota desse fundo, patrimonial desse fundo, sei lá, 70 reais. Na hora de fazer uma incorporação. Não duvido que seja algo diferente se porventura venha acontecer algo nessa direção. Então ficaria bem ruim pro cotista desse fundo. Mas fazer o quê, né? Já tá ferrado, né? Ferrado e meio, melhor, né? É isso aí, beleza? Então, galera, valeu, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí e cuidado com a alavancagem. Pode te ferrar, pode te pegar por trás e te enrabar com força. Valeu!